Ai, que chique. Falou agora que está sendo gravada. Nunca vi isso. Desculpa. Eu também não, me desconcentrei. Desculpa. Vamos lá. Vamos. Querido Senhor Jesus Cristo, nos encontramos aqui mais uma vez reunidos em seu nome para estudarmos mais um pouco da nossa doutrina, das suas palavras, dos seus ensinamentos. Abençoa, Senhor, o nosso grupo de estudos aqui na Terra, como também aos nossos companheiros no plano espiritual. Nos instrua, Senhor, nos intua. Exerce sobre nós sua boa influência, nos guiando sempre pelo caminho do bem. Que nós consigamos sempre aplicar os seus ensinamentos da melhor maneira possível. Na nossa estadia aqui na Terra, sabemos que não é uma estadia fácil nem tranquila, mas que com a sua ajuda, com o seu amor, que nós consigamos atravessá-la da melhor maneira possível. Acalma nossos corações, ajuda a nossa concentração, que nós consigamos ter um bom estudo. Que assim seja. Vou colocar o texto. Vera, Cristiano. Abrir aqui. Não é, eu vou conseguir abrir no computador, tá difícil. É difícil de abrir? Tá difícil de abrir no computador. Boa noite, Cristiano. Conseguiu chegar? Consegui, vim correndo, que eu não estou em casa, eu estou viajando. Ah, tá bom. Bom, estamos aqui com o texto. Vocês estão vendo? Sim. Paula, poderia começar, Paula? Lê as 3 primeiras. Leio, pode deixar. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhe falsos princípios. Isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma, com as que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas simples leis humanas estatuídas para servir às paixões e dominar os homens. Só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis, só por intuição os homens o tiveram? Já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las. Pelos ensinos, mesmo os incompletos, que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-las, logo que as quis procurar. Por isso é que os preceitos que consagram foram, desde todos os tempos, proclamados pelos homens de bem. E também por isso é que elementos delas se encontram, se bem que incompletos ou adulterados pela ignorância,
na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Obrigada, Paula. Eu vou ler essa próxima, depois a Adriana pode ler o resto, Adriana. Porque a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente, importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco, do contrário, fica deslumbrado. Jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que eles próprios consideravam uma ciência sagrada e da qual faziam mistério para os que, aos seus olhos, eram tidos por profanos. Pelo que conheceis das leis que regem estes fenômenos, deveis compreender que esses indivíduos apenas recebiam algumas verdades esparsas, dentro de um conjunto equívoco e, na maioria dos casos, emblemático. Entretanto, para o estudioso, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível, pois em tudo há germes de grandes verdades que, se bem pareçam contraditórias entre si, dispersas que se acham em meio de acessórios sem fundamento, facilmente coordenáveis se vos apresentam, graças à explicação que o Espiritismo dá de uma imensidade de coisas que até agora se vos afiguraram sem razão alguma, e cuja realidade está hoje irrecusavelmente demonstrada. Não desprezeis, portanto, os objetos de estudo que esses materiais oferecem. Ricos eles são de tais objetos, e podem contribuir grandemente para a vossa instrução. Continua. Definindo rumos. Em verdade, meu amigo, terás encontrado no Espiritismo a tua renovação mental. O fenômeno terá modificado as tuas convicções. As conclusões filosóficas alteraram, de certo, a tua visão do mundo. Admites agora a imortalidade do ser. Sentes a excelsitude do seu próprio destino. Mas se essa transformação da inteligência não te reergue o coração com o aperfeiçoamento íntimo, se os princípios que abraças não te fazem melhor, à frente dos nossos irmãos da humanidade, para que te serve o conhecimento? Se uma força superior te não educa as emoções, se a cultura te não dirige para a elevação do caráter e do sentimento, que fazes do tesouro intelectual que a vida te confia? Não vale o intercâmbio somente pelo capricho atendido.
A expressão gritante do inabitual pode estar vazia de substância. A ventania impetuosa que varre o solo, com imenso alarido, costuma gerar o deserto, enquanto que o rio silencioso e simples garante a floresta e a cidade, os lares e os rebanhos. Se procuras contato com o plano espiritual, recorda que a morte do corpo não nos santifica. Além do túmulo, há também sábios e ignorantes, justos e injustos, corações no céu e consciências no inferno purgatorial. As excursões no desconhecido reclamam condutores. O Cristo é o nosso guia divino para a conquista santificante do mais além. Não te afastes dele. Registrarás sublimes narrações do infinito na palavra dos grandes orientadores. Ouvirás muitas vozes amigas que te lisonjearão a personalidade. Escutarás novidades que te arrebatam ao êxtase. Entretanto, somente com Jesus, no Evangelho bem vivido, é que reestruturaremos a nossa individualidade eterna para a sublime ascensão à consciência do universo. Estas páginas despretensiosas constituem um apelo à congregação de nossas forças em torno do Cristo, nosso Mestre e Senhor. Sem a Boa Nova, a nossa doutrina consoladora será provavelmente um formoso parque de estudos e indagações, discussões e experimentos, reuniões e assembleias, louvores e assombros, mas a felicidade não é produto de deduções e demonstrações. Busquemos, pois, com o celeste benfeitor, a lição da mente purificada, do coração aberto à verdadeira fraternidade, das mãos ativas na prática do bem, e o Evangelho nos ensinará a encontrar no Espiritismo o caminho de amor e luz para a alegria perfeita. Emmanuel Pedro Leopoldo, 10 de junho de 52. Essa é a introdução, né, do livro Rumo Certo, e eu achei que cabia muito bem, né, com essas perguntas do Livro dos Espíritos. E pode parecer simples, né, tudo que está aí, mas na verdade nós temos mais uma vez uma multidão de fatos aí que estão, e de considerações que se escondem atrás dessas. Eu começaria dizendo que, ao contrário do que pode parecer para nós muito evidente, né, que Jesus ocupa a posição central no Espiritismo, há irmãos nossos que vivem há décadas, né, se batendo para que o Espiritismo não tenha nenhum aspecto espiritual religioso, o que é uma coisa, para mim, simplesmente significa que essas pessoas não entenderam nada de Espiritismo, né, com todo o respeito que nos merecem, mas e não teria, né, como ele diz ali no final, a doutrina espírita, nossa doutrina sem Jesus no centro seria uma doutrina muito interessante, cheia de curiosidades, de considerações interessantes, e ela seria, na verdade, o que a gente já tem no mundo. Porque muitas pessoas... E eu falo isso com todo respeito mesmo, porque eu estudei muitas dessas filosofias, mas nunca nenhuma delas tem um apelo que tem a doutrina espírita com Jesus, o apelo para a nossa renovação, para a renovação da alma humana. Então, você pode estudar o esoterismo, a teosofia, enfim, tem um monte de, né, o Rosa Cruz, você tem um monte de doutrinas interessantes, todas muito interessantes, realmente muito interessantes, profundas, com muita sabedoria, mas nenhuma que tem esse apelo
né, da mudança da alma humana, de transformar o homem, de mudar o homem segundo os padrões do Evangelho de Jesus. E eu acho que isso é fundamental. Sem isso, nós vamos continuar patinando, nós não vamos a lugar nenhum, nós vamos ficar, né, com grandes inteligências, grandes sabedorias, mas nós vamos continuar sendo, né, as mesmas criaturas orgulhosas e egoístas. Então, quando os espíritos respondem, né, que o modelo é Jesus, né, e não colocam mais nada, a não ser um ponto, eu acho que eles foram muito categóricos, né? Então eu passo a palavra para que outros possam trazer outras contribuições. Ninguém? Bom. Vocês ganham, se for assim, vocês ganham mais 5 minutos de César. Oi, Fábio. Não, na verdade, bom, já faz algum tempo, mas antes do Espiritismo, eu era católico, eu nasci católico, mas você sabe que eu sempre tive uma dificuldade, não em aceitar Jesus, não é o caso de aceitar Jesus, mas quando eu rezava, eu pensava comigo mesmo, não, vou rezar para Deus, né? Deus, Jesus, é só um intermediário, é como se eu vou falar com vós, né, direto, né? E eu sempre tive, eu nunca, assim, eu acho que foi depois que a gente foi aprendendo o Espiritismo e tal, que eu comecei a dar mais valor a que Jesus realmente merece, como uma alma mais desenvolvida que já veio na Terra. Nosso irmão, que mais evoluído espiritualmente, que já pisou na Terra, né? Mas só um pequeno comentário, não sei, eu tinha esse problema antes, assim, sabe? Eu falava, poxa, mas hoje meu problema é assim, eu não sei se quando eu rezo, digo, acho que hoje eu vou rezar para Jesus, não, acho que hoje eu vou falar com Deus, não, hoje eu não sei, às vezes eu também bato um pouco para quem que eu rezo, mas às vezes eu misturo os dois, eu falo com Jesus e com Deus, mas eu não sei, eu vejo vocês, geralmente, quando vocês rezam, é mais para Jesus que vocês rezam? Teoricamente, Jesus é que está mais próximo da... Não sei. Você pode... Isso é uma escolha pessoal, como você se sente melhor, né? Não tem nenhuma imposição nisso. Muito bom. Mas eu estou de acordo com o que você falou, realmente. O Espiritismo sem Jesus não é o Espiritismo, né? Existe, Fábio, existe uma história nisso tudo, né? Essa história é importante para nós estamos estudando Espiritismo todos juntos, e é importante a gente ter algumas informações, porque nós estamos num universo muito amplo, com muita informação chegando, com muita gente falando coisas que são interessantes, mas que podem nos levar para muito longe do que é importante. Então, é importante a gente ter, né, um pouco de esclarecimento a esse respeito. Por exemplo, quando Allan Kardec publicou estas coisas, e até o Livro dos Espíritos, vamos dizer, colocar uma questão aí como essa 625, né? Bom, passou, né, o establishment intelectual da França da época, os espiritualistas, os intelectuais todos, eles até que falaram, tudo bem, né? Não gostaram muito, mas aceitaram, fizeram de conta que tudo bem, né? Porque havia uma aversão, né, à religião que estava se implantando naquele momento, com muita lógica, né, mas haviam trabalhos que vinham sendo feitos na França já fazia muito tempo, né? Por exemplo, Allan Kardec não começou do nada. As associações de magnetismo, elas existiam na França, na Europa, e eram associações que você tinha que se associar, que você pagava uma cotização, né, uma anuidade,
eram pessoas convidadas, eram homens ilustres, eram pessoas da sociedade, cientistas, experimentadores, eram pessoas que estavam em busca de conhecimento e fizeram um trabalho muito importante. Mas muitos desses homens, eles tinham uma visão elitista. Aquele não era um conhecimento para o povo. E quando Allan Kardec, que conhecia tudo isso, porque ele seguia, né, ele dizia que era magnetizador, estudava o magnetismo já fazia 30 anos, então ele estava a par de todos os fenômenos que tinham, né, como na semana passada que nós discutimos, né, desdobramento, segunda vista, e tudo isso. Allan Kardec era um homem que não veio do nada, né, com isso, ele não aprendeu ali naqueles 3 anos, ele já tinha uma bagagem enorme de conhecimento. Mas a questão é que ele vai, sob a orientação dos espíritos, pegar tudo isso e fazer. Vocês conhecem a história do Prometeu? Prometeu era uma figura da mitologia grega. Ele e o irmão eram responsáveis, né, de cuidar das relações com os seres humanos e eles foram, né, encarregados de distribuir poderes, riquezas para os homens, né? Então eles foram dando para cada, por exemplo, os animais, eles deram as garras para ir a força para o leão, eles deram tal coisa para tal animal, e aí chegou o homem, a vez do homem já não tinha muita coisa para dar, e aí Prometeu falou, bom, eu vou pegar, né, o conhecimento e vou dar para o homem. E aí ele foi condenado, né, a morrer perpetuamente amarrado numa montanha, né, o fígado dele era comido todo dia pelos abutres e regenerava durante a noite. E então ele trouxe, Allan Kardec fez a mesma coisa, né? Ele pegou um conhecimento que era exclusivo, que era das escolas de iniciação, que eram dos templos sagrados, que alguns homens só tinham acesso, e ele distribuiu para a humanidade, porque ele não concebia que aquilo pudesse ficar restrito a alguns poucos. Então, ele lança com isso, né, todo um movimento de renovação da espiritualidade humana, traz Jesus de volta, porque para as pessoas que sofrem, né, ele viu a importância de tudo aquilo, para as pessoas que sofrem, para as mães que perderam seus filhos, para as esposas que perderam seus maridos e vice-versa, né, para as pessoas que estão sofrendo, que estão passando por dores atrozes, que estão doentes, desesperadas. Então ele percebe a importância desse conhecimento e ele não se limita a deixar isso para um grupo de pessoas. Então, o trabalho que Allan Kardec faz é um trabalho missionário de alta envergadura. E não contente de publicar esse livro dos Espíritos com essas frases aí que indicam Jesus como centro, né, ele publica o Evangelho segundo o Espiritismo, que aí, né, sacramenta de vez. Então, não sei por que as pessoas discutem, né, se o Espiritismo deve ter ou não um lado espiritual, quando você tem um Evangelho segundo o Espiritismo, né, simplesmente. Então é isso, para dar um contexto, né, do porquê nós estamos discutindo isso e porque a importância disso tudo para nós, para as próximas gerações, e a importância que a gente cuide desse patrimônio, que a gente não embarque nessa conversa de, vamos fazer um espiritismo mais científico, mais filosófico, né, e menos espiritual. Então... E tanto Jesus é o centro que ele tinha falado que ia enviar o Consolador prometido, né? Foi ele que disse isso. E ele enviou, né? E quem que foi escolhido para tudo isso? Allan Kardec. Nossa, então quer dizer, né? Não era qualquer missãozinha, né? Era uma grande missão. Foi realmente maravilhoso isso. E agora eu queria, não sei se é uma afirmação, uma questão, não sei. Por exemplo, a gente sempre diz que o Espiritismo, ele pode ajudar qualquer pessoa de qualquer religião a entender um pouco mais de todas as leis, né? Da própria religião. Hã? Entender mais da própria religião? Não, entender as leis, isso vai ajudá-los na própria religião deles a entender as coisas, né?
entender melhor as coisas que são ditas e tudo. Mas tem muitas religiões que não aceitam Jesus, né? Então, fica meio que um pouco fica um choque ali, entendeu o que eu estou querendo dizer? Como se fica uma... Por exemplo, eu tenho uma amiga que trabalha comigo, que ela é uma gracinha, sabe? Ela é muçulmana e ela fala, não, a gente até acha que Jesus foi um grande profeta, mas não tudo isso que vocês acham, né? Então, assim, entendeu o que eu estou querendo dizer? Não sei se ficou claro. Entendo, e eu acho excelente a tua colocação, Adriana. Esse é o tipo de discussão que nos leva a refletir, né? E se eu posso contribuir, ninguém precisa, né? Jesus não deve ser imposto a ninguém. É um privilégio para nós entendermos Jesus. Que os nossos irmãos não o entendam, não tem problema nenhum. Né? Porque entendendo Jesus, nós entendemos os nossos irmãos. Mas nós entendermos Jesus, isso é um privilégio único. E nós devemos ser gratos por isso de joelhos, todo dia. Porque a presença de Jesus, ele não vai jamais se impor a ninguém. E ele não tem que ser imposto a ninguém. Esse foi o erro, né, do catolicismo, de achar que tinha que impô-lo. Eles não entenderam. E a doutrina espírita vem nos dizer, né, exatamente como você lembrou, Adriana, que com os conceitos espíritas nós entendemos a própria religião, o sentido dela. E nós entendemos que as pessoas vão evoluir, e vão aprender e vão compreender no momento certo. Né? Agora, a gente poderia discutir com as pessoas, por exemplo, a gente poderia levar a discussão para onde é que você viu na história alguém fazer o que Jesus fazia? Onde é que você viu uma história como a de Jesus, né? Que é amor do princípio ao fim, que é o cumprimento de profecias que falavam dele já há 1.500 anos antes dele vir, né? Então, assim, a gente poderia entrar por esse caminho, né? Quem fez mais milagres do que ele? Quem fez mais fenômenos do que ele? E não vai ter competição, porque não tem mesmo, né? Mas não é nada disso que importa, porque não é isso, né? É o exemplo, é o amor, é a mensagem divina, é o ser que representa junto de nós Deus, mas no que Deus tem de mais amoroso, de bom, de justo. Então, eu não jamais, né, a gente deve impor Jesus a ninguém. Eu acho que é um privilégio maravilhoso a gente conhecer Jesus, entender Jesus, se aproximar de Jesus. É um privilégio único que a gente tem que valorizar muito, 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 muito. Agora, como ele diz no texto, e finalizo, a verdade está espalhada por todos os lugares. Você não precisa ser cristão para ter acesso à verdade. A verdade da justiça divina, a verdade do amor, ela está espalhada, mesmo que misturada com erros, então, mas ela está espalhada, porque Deus quer que todo mundo tenha acesso à verdade. E Jesus não tinha como, na época dele, né, por mais que se espalhasse o cristianismo, não chegou na China, não chegou na Índia, vai chegar em 1500, né, na Índia, vai chegar... Bom, já a gente tem notícias que houve cristãos que passaram por lá, né, nos primeiros séculos, mas se perdeu, né? Na China, no Japão, né? Então, assim, tem muitos lugares do planeta onde não chegou a mensagem cristã, senão depois de muitos séculos. Mas outros mensageiros, trazendo a mesma mensagem, viveram nesses lugares. Então, não tem importância, né? Agora, não tem problema que a pessoa conheça Buda, Zoroastro, Confúcio, ótimo, né? Eu me sinto maravilhosamente privilegiado de conhecer Jesus. Oi, Fer. Uma vez eu li, né, que Kardec ele falava que a proposta moral do Espiritismo é a mesma moral apresentada por Jesus, né?
E eu acho que o que nos aproxima tanto, juntando um pouquinho o que o Fábio disse com o que a Adriana falou, né? Eu acho que o que nos aproxima tanto de Jesus é porque ele foi homem, né? Como nós. Ele nos mostrou o amor e a fraternidade pura, né? Uma coisa que ele vivenciou. A gente escutou falar, mas ele viveu naquela época, né? Ele demonstrou toda a moral e todo o amor de Deus no dia a dia, em cada coisa que ele fazia, em cada palavra que ele falava, em cada gesto dele. E o que, respondendo um pouquinho assim para o Fábio, porque que eu particularmente, eu sempre rezo para Jesus, assim, eu me sinto próxima dele, Fábio. É como é o inverso para você. Você pensa assim, eu vou direto no boss, eu penso, eu vou passar por Jesus. O meu é assim, para que eu vou até lá se Jesus me reconforta, me acolhe, me preenche, entendeu? Então, assim, eu me sinto próxima dele. Rezar por ele, pedindo a ele, agradecendo a ele, para mim é uma coisa natural, porque ele foi homem como a gente, ele viveu aqui onde a gente vive, né? E ele sofreu tanto pela gente. Então, eu acho que é isso assim, que une tudo, essa proposta moral do Espiritismo acaba sendo a mesma que Jesus vivenciou. Não foi nem que ele ensinou, foi que ele vivenciou, né, naquela época. Toda a pureza, né, daquilo tudo que Deus quer para a gente, do amor que ele nos oferece. É só isso. Então, acho que é isso. Para mim, se eu puder responder um pouco. Eu acho que ele deu o exemplo, ele nos mostrou que é possível, né, fazer. Ele mostrou para a gente o quanto é palpável ali, que tá nas nossas mãos fazer, né? E outra coisa que eu acho que saber que ele passou por isso, que ele sofreu, o quanto ele sofreu, de uma certa forma, nos mostra que ele é muito capaz de nos entender, entendeu? Assim, que você sabe que quando você está sofrendo, você vai falar, sabe? Você chora para ele, você sabe que ele vai estar te entendendo, né? Porque ele sofreu também. É muito mais do que a gente sofre, inclusive, né? Mas é isso. O César falou sobre a gratidão, né? De conhecer Jesus. E acho que essa gratidão é maior ainda de conhecer Jesus através da doutrina espírita, que vem nos explicar Jesus, que vem que dá um sentido a tudo que Jesus viveu, a tudo que Jesus falou, a tudo que Jesus nos ensinou. A doutrina espírita vem nos explicar tudo isso, né? Então, a gente conhece Jesus e a gente tem Jesus como exemplo, e a doutrina espírita nos diz o porquê. Porque Jesus, ele nos explicou tudo em parábolas, e às vezes a gente faz uma primeira leitura de uma parábola, a gente não entende o que ele quis dizer, porque ele dizia, ele contava histórias para as pessoas daquela época, para que aquelas pessoas pudessem entendê-lo. Mas a profundidade que existe em cada parábola e a maneira como a doutrina espírita vem nos permite a interpretação de cada momento, né, da vida de Jesus, isso é um privilégio, né? Porque quando a doutrina espírita nos encanta, porque quando a gente entende que não é possível a gente entender a vida sem a reencarnação, sem em todos os pilares, né, da doutrina espírita, que a vida, que a gente é imortal, que nós temos a eternidade pela frente, que o nosso objetivo é a evolução, é o aprendizado. Mas tudo isso ganha sentido nos exemplos de Jesus, porque a gente sabe qual que é o objetivo, que é nos tornarmos como ele, né? Ele veio dar esse exemplo. Esse nosso futuro é esse, né? Sermos luz como Jesus é, né? E é um ser um espírito puro, e a doutrina espírita, ela nos mostra qual é o caminho e de que forma atingir esse objetivo. Então, é um privilégio conhecermos Jesus através da doutrina espírita, porque se a gente conhece Jesus e que não seja pela doutrina espírita, a gente tem muitos exemplos, Francisco de Assis,
São Vicente de Paulo, não era a doutrina espírita que eles seguiam, mas eles seguiam Jesus, e eles eram, né, almas de grande luz, né, e muitos outros exemplos, né, que não eram da doutrina espírita, mas eles seguiam Jesus. Então, Jesus é o norte, né, e ele é o nosso guia, é o modelo a ser seguido, é o Filho de Deus, Deus que é o representante de Deus na Terra, né. É interessante essa questão que você colocou, né, do espiritismo mostrar Jesus, né, diferente, né, do que a gente vê. Por exemplo, eu era católica antes e a imagem que eu tinha de Jesus antes era bem diferente do que eu tenho hoje, né. Eu via como a Igreja Católica, pelo menos onde eu frequentava, né, a Igreja Católica coloca, né, Jesus em segundo plano e pronto, né, tipo, né, Pai, Filho, Espírito Santo né. E aí eu via Jesus como, ok, Jesus é o Filho de Deus e pronto, nós somos nada, né? Assim, pelo menos era assim que eu me sentia um pouco, eu não entendia muito bem essa história toda. E aí, não, o Espiritismo nos mostra Jesus, ele é Filho de Deus como nós, e nós podemos alcançá-lo um dia, né? Então, quer dizer, é uma coisa... Nós somos todos iguais, lógico. Jesus é muito mais evoluído que todos nós, óbvio. Mas, né? Então, assim, é o caminho que a gente tem para poder chegar lá. Então, é palpável. Na Igreja Católica, você não consegue ter essa ideia de que um dia você vai chegar lá, né? Acho que é por isso também que a doutrina espírita não é considerada uma religião, né? A gente não tem o culto a Jesus de uma maneira como se ele fosse inatingível, né? A gente o vê como um igual, né? Um semelhante, um irmão. Acho que por isso também que a gente não diz, né, que é uma religião, é uma doutrina. Você sabe, Fê, que essa foi uma das coisas que, quando eu também era católico, eu comecei a querer me perguntar mais coisas, era uma das coisas que eu me questionava, eu falava, poxa, mas então, Deus fez Jesus, os anjos, tudo perfeito, feliz, por que ele fez eles perfeitos, felizes e outras pessoas sofrendo? Não sei onde que está a justiça lá. Eu me questionava isso, falava, poxa, mas será que é justo que uns seres vêm como um anjo, já nasceram no céu felizes da vida, enquanto outros estão lá na África sofrendo, pessoas que nasciam com deficiência? Essa era uma das minhas questões que eu comecei a me questionar da Igreja Católica, das coisas. Poxa, mas não era. E foi lá, e foi justamente o Espiritismo que trouxe essa lógica. Não, Jesus foi igual a gente, ele evoluiu, ele passou, ele hoje é uma super alma, mas ele também já passou uns bocadinhos, provavelmente igual a gente, quando era mais novo, como espírito, né? Então, aí vinha a justiça, né? Você fala, bom, pode ser que ele tenha sido uma super alma, super rápido, porque ele escolheu os caminhos certos, mais certos que a gente demorou mais que ele, eu não sei, a gente não sabe disso, mas pelo menos a gente sabe que ele nasceu igual a gente, ele chegou onde chegou graças a ele, mas é que ele não teve um privilégio de ser um filho escolhido, como a Igreja Católica diz, né, como se ele senta à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, mas por que é ele que vai sentar lá e não eu, pô? O que eu fiz para Deus, porque ele não deixou eu sentar também? Entendeu? Então, daí, agora a gente entende, todo mundo nasceu igual, ele foi se evoluindo, ele evoluiu, ele chegou por merecimento dele onde ele está. E um dia a gente vai chegar lá, né? E um dia a gente também tem direito a sentar numa cadeirinha do lado de Deus. Brincadeira. Eu retomaria rapidamente, para passar a palavra para mais alguém, a questão da religião, né? A gente tem... O Espiritismo não é uma religião do tipo oficial, né? Ele não tem um clero, ele não tem uma consagração de um corpo clerical, sacerdotal. Então, assim, é uma religião que retoma, na verdade, a religião no seu mais puro aspecto, né? E quem nos deu um exemplo muito vivo disso foi Chico Xavier, que ele falava, nós não precisamos de muita coisa, não, né? Ele se reunia com o povo debaixo de um abacateiro, numa vila pobre, lá num bairro pobre
de Uberaba, e debaixo de uma ponte lá em Pedro Leopoldo, e ele vivia como Jesus. Jesus falava para o povo no meio da natureza, da barca de Simão Pedro, de cima das colinas. Não havia necessidade de nada, de nenhum aparato especial, de um corpo sacerdotal, né? E nos primeiros séculos do cristianismo se manteve isso. Mas à medida que a religião cristã, né, que o cristianismo foi se tornando uma religião de Estado, ele foi sendo contaminado por toda a lógica que já existia da religião pagã, né? E o que o Espiritismo faz, e Allan Kardec viu isso com uma clareza muito grande, é essa necessidade de nós voltarmos a uma religião que nos permite o contato direto com Deus, sem intermediários, né? E que você possa, conhecendo as leis que regem a vida espiritual, a comunicação com os espíritos, se integrar, né, nessa relação com o divino, com o sagrado, de um modo esclarecido. Então, quando nós perdemos ali os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos, né, dos apóstolos, que foi se perdendo, né, a tradição direta junto com Cristo, chegou um momento que não havia mais gente em condições de passar aquilo, porque não estavam vivendo aquilo na simplicidade que precisava ser vivida. Então, quando a doutrina espírita, as pessoas achavam o Chico exagerado, né? Extremista. Como assim? Você não quer um ar-condicionado? Como assim, né? Não quer que renova... Né? Mas quem já foi lá em Uberaba, a salinha onde se dava passe era uma salinha que não tinha nem reboco. Então, assim, não era brincadeira, não. O homem não levava a questão da simplicidade como uma... Não tinha conversa com ele, não. Era um lugar onde a pessoa mais simples pudesse entrar. Era isso para ele, a doutrina espírita. Era Jesus de novo com o povo. E as pessoas se irritam com isso, né? Muita gente quer tirar o Chico da parada. Ele é muito religiosismo, muito Jesus, né? Mas se não for muito Jesus, é o que o Emmanuel falou, nós vamos acabar como muitas doutrinas interessantes, mas que não levam o ser humano a lugar nenhum. Você pode continuar sendo a mesma criatura de sempre, sem se incomodar. E é exatamente isso que a doutrina não quer, né? Se a gente passa uma semana sem se sentir incomodado com a gente mesmo, então alguma coisa está errada. Alguma coisa não está funcionando, né? A gente não está no caminho certo. Então, assim, é para se incomodar mesmo, é para se sentir incomodado, é isso. E Jesus incomoda, Jesus é um espinho na nossa carne, né? Porque ele é o exemplo, como vocês falaram, né? Vários falaram, né? Ele é um exemplo, ele vivenciou aquilo, ele mostrou que é possível amar, servir a Deus, aceitar o sofrimento, depurar a nossa alma, aceitar pegar a nossa cruz, né? Então, é um caminho de libertação espiritual que a doutrina nos propõe, não é ser mais uma, né? E isso a gente tem que preservar, né? Então, assim, não cair nessa conversa, né? Porque no meio espírita, dizia o Chico, tem muita gente reencarnada no meio espírita, tomando a palavra em assembleias, em uniões de sociedades espíritas, em federações, e que são irmãos nossos que vêm de longa data nos caminhos são os antigos bispos, cardeais, e é muito difícil tirar isso da pessoa. Muito difícil tirar isso da pessoa. Você tem que fazer um esforço, nós temos todos que fazer um esforço muito grande para tirar isso tudo da gente. E aceitar essa simplicidade que vem do Evangelho do Cristo, né? O trabalho sobre nós mesmos, a busca da humildade, combater o nosso orgulho. E tem muita gente que não está afim disso. Então, o que você faz? Quando o incômodo é muito, você afasta aquilo que está incomodando.
Se Jesus incomoda, vamos tirar Jesus do espiritismo, que aí o espiritismo fica confortável. Ele incomoda porque a gente tem que se colocar numa posição de humildade e a gente não consegue, e aí incomoda, né? Porque aí a gente vê, porque ele, com o seu exemplo, ele nos mostrou nossa imperfeição, né? Então, cada vez que a gente se depara com os exemplos dele, a gente vê, nossa, eu não sou nada, né? E aí é difícil, e aí aqueles que não têm humildade para aceitar não vão querer, né? Como você falou, vão tirar do caminho, né? É sempre aquela questão do poder, né, César? Essa questão que você disse aí das pessoas que querem, né, tal, é poder, né? O poder é uma coisa muito... E você vê Mexe que muito com a cabeça, né? A gente fala, né, quando você quer saber quem é alguém, né, dê poder a ela que você vai ver, né? E a gente vê como Jesus incomoda, mesmo nos dias de hoje, né? Você vê quantas perseguições a cristãos que existem no mundo. Geralmente são países comunistas que não querem ter que a religião é o ditador, né? Mas você vê que como incomoda o Jesus até hoje, né? Perseguindo cristãos no mundo inteiro. O pior, Fábio, é que existem duas formas de perseguição, né? Existe a perseguição, que é aquela que eu acho que seria até a mais... foi aquela que, na verdade, acabou fazendo a propaganda do cristianismo, né? Que é a perseguição para valer, física, né? Coercitiva. Por exemplo, o espiritismo correu risco, né, nos anos 30, de ser colocado fora da lei, pela legislação da era Vargas, e foi pela interferência de pessoas como Caibar Schutel e outros que isso não aconteceu. Mas se tivesse acontecido, nós teríamos tido espíritas presos e gente que teria de parar na cadeia por ser espírita, né? Então, essa é a perseguição que você diz, ela acaba até sendo útil, porque faz a propaganda daquilo que você quer bloquear, né? Na época dos primeiros cristãos, foi isso, né? Essa perseguição escancarada, física, né? Mas hoje existe uma perseguição muito pior, né? Nos países ditos cristãos, nós vamos ver a perseguição velada, a perseguição que tira fora do concurso quem se diz cristão, que ignora a pessoa, né, que desqualifica a pessoa, que coloca ela fora do sistema, você tem menos oportunidades de emprego, então a gente está vendo a degradação dos valores né, que são colocados na televisão, nas mídias, nos livros. É uma propaganda intensa e contrária ao Cristo, aos valores espirituais do cristianismo. E muita gente faz isso achando que está fazendo uma coisa boa, porque eles dizem, a igreja foi má e eu me oponho a toda essa maldade, mas nunca analisou o Cristo, nunca analisou a moral do Cristo, a vida do Cristo. Jesus foi vítima. Se a igreja se fez tirana e perseguidora, mas ela se fez isso por conta dela. Jesus foi vítima. Jesus nasceu pobre numa estrebaria, filho de gente simples, trabalhou a infância toda, né? Saiu para pregar durante 3 anos, acabou numa cruz, foi perseguido o tempo todo, todos os seus discípulos foram sacrificados. Então, que perseguidor que é esse? O que tem de errado com ele? Então, assim, são pessoas que nunca analisaram a história, não entenderam a história, né? E o que ele falou de errado? Ele só falou coisas boas, né? Pois é, então. Mas as pessoas confundem, e nós temos hoje uma perseguição acirrada, né, contra os valores cristãos. A gente vê aí pessoas, né, que se envolvem com a religião, que fazem filmes, que são extremamente perseguidas, isoladas, mas é a perseguição velada, é a perseguição do pior tipo. Né? Porque quando ela é descarada, você pelo menos fica público, né? Fica claro que você está sendo vítima, perseguido. Mas quando ela é feita de maneira dissimulada, essa é a pior, né? Esse é o pior tipo.
E as pessoas pagam um preço, viu, por nos terem legado tudo isso. Pessoas como Chico, Caibarchu, Teorípides Barçanufo, e tantos outros, eles pagaram um alto preço por nos legarem tudo isso, né? O preço, muitas vezes, da incompreensão, né? A gente vê pessoas que, pelo poder, acabam traindo esses valores. Então, é complicado, é triste de ver. Tem, né, uma série de coisas que a gente fala, meu Deus, né? Como é difícil para nós, seres humanos, aceitarmos essa necessidade que nós temos de trabalhar nós mesmos. Porque nós vamos continuar sendo infelizes, né? Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Então, nós não vamos sair disso, né? E ter um exemplo como Jesus e não entendê-lo é catastrófico para nós, né? Melhor você estar realmente numa outra religião, que não tem nada a ver com isso, porque pelo menos você pode alegar ignorância. Porque conhecer Jesus e não mudar, não mudar nada na nossa vida é complicado, né? Ainda mais, como a Giovana falou, com o esclarecimento todo que a gente tem da doutrina espírita. É complicado. Mas a verdade está por toda parte, né? Todo mundo tem acesso, a gente vê que os valores cristãos são valores universais, foram ensinados por Buda, tem no islamismo, tem, né, quando a gente lê o islamismo, né, do modo certo, não os radicais, enfim, está espalhado, né, no confucionismo, em todas as religiões nós vamos encontrar essas parcelas da verdade. Até mesmo antes de Jesus, né, a verdade. Sim, sim. Agora, Jesus veio dar o exemplo, né, porque antes de Jesus existiam os escravos e os não escravos, né, os senhores. E Jesus, ele veio ensinar o amor, ele veio ensinar como nós devemos viver amando-nos uns aos outros, como irmãos, né. Então, Jesus, ele veio dar o exemplo de fé, de humildade, de perdão. Então, todos os valores que a gente tem que desenvolver em nós mesmos são os ensinamentos dele, né? Ele veio para dar o exemplo e nos deixar essa riqueza, porque o nosso objetivo nesta vida, né, em todas as nossas vidas, é o desenvolvimento espiritual, é a reforma íntima. E foi Jesus que ensinou, né? Outros também, né? Mas Jesus veio dar o exemplo e viveu isso para a gente, para nos mostrar como fazer essa reforma íntima. Mas a verdade está bem antes de Jesus, ela já... Sim, ela sempre esteve, né, presente. Era acessível, né? Eu acho que tem um exercício que a gente pode fazer que é muito interessante. Nós temos uma sociedade, uma civilização maravilhosa. Nunca se teve tanta ciência, tanto conhecimento, tanto recurso, tantos meios. Por que ela não está funcionando? Por que ela não está funcionando? Por que tem tanto sofrimento, né? Por que tem tanta depressão, tanto sofrimento, tanta angústia, tanto suicídio, tanto comprimido para depressão? Tirou-se a seiva, tirou-se a vitalidade. Então, você tem pessoas que estão muito bonitas e em forma e estão completamente vazias, porque estão completamente desconectadas do que é essencial, do que é fundamental, do que dá vida, da seiva que dá vida para uma sociedade. São os valores. E quais valores? Os valores que o Cristo nos trouxe. Então, a nossa civilização, o que aconteceu com as grandes civilizações do planeta? Elas foram acabando e vão acabar, porque desde que você prive as pessoas do espiritual, acaba. E esse espiritual, para nós, é cristianismo, mas para outras sociedades são outros, né? Por exemplo, o budismo sofreu o mesmo processo que o cristianismo sofreu. Ele virou uma religião de Estado, instrumentalizada, que serve aos poderosos.
né? Então, você vê budistas brigando em praça pública lá nos países da Ásia, você fala, mas o que é isso, né? Buda jamais faria uma coisa dessa? Né? Os islâmicos radicais, a Igreja Católica na Idade Média fazendo aquele monte de besteira. O problema não são os grandes mestres, os grandes, né, iluminados, o problema somos nós que não entendemos e continuamos querendo impor ao Cristo quem nós somos, ao invés de aprender com ele o que nós precisamos aprender. E nós não temos, né, eu não tenho problema nenhum que a pessoa seja, né, de qualquer outra religião, viva bem a sua religião, viva bem os seus valores. Eu só acho que com o entendimento que nós temos, é um privilégio conhecer Jesus, porque quando Emmanuel diz que Jesus é o governador da Terra, né, aquele que criou o planeta para nós, quer dizer, ele está nos acompanhando há milênios. O planeta tem 5 bilhões de anos. Né? Lógico que nós viemos para cá, né? A gente sabe disso lá pelos estudos que a gente já fez, das migrações espirituais, né? A gente veio para cá num certo momento, mas ele preparou essa casa durante bilhões de anos para que ela pudesse nos receber. E é ele que mandou Buda, é ele que mandou Zoroastro, é ele que mandou todos esses iluminados. É ele o chefe. Mas ele não faz questão nenhuma de ser considerado chefe, não é, eles não têm isso, né? Nós é que temos essa ignorância. Os espíritos superiores, eles querem fazer o trabalho e acabou. Só que eu, pessoalmente, acho que conhecer Jesus, nós nunca tivemos um espírito da estatura dele, que viveu como ele viveu, que viveu a história que ele viveu. A história dele é muito bonita, é uma história intensa, é uma história muito humana, muito, ao mesmo tempo, divina. Então, ele é único na história, não existe. Então, ele é o tronco, né? E é ali que a gente tem que estar conectado. Se você não estiver conectado nesse tronco, você perde a seiva que te mantém em vida. Então, essa é a gente tem que grudar nesse conhecimento e não escapar nunca. Oi, Fer. O privilégio que a gente tem, né, César, de nós não vivermos uma religião, vivermos uma doutrina, é que a gente não precisa de intermediários, como você falou, né? E a gente pode trazer ele para dentro da nossa casa, né? Ele está ali presente quando a gente está orando só com mais uma pessoa. Ele se faz presente quando a gente faz o nosso evangelho no lar, com a nossa família, com as nossas crianças. Então, assim, que privilégio realmente de você não ter que ir até algum lugar para se sentir conectado com Deus ou com Jesus, ou poder, né, cantar mesmo, ou orar, ou o que quer que seja, né, que a gente vê nas igrejas. A gente pode fazer isso na nossa casa, a gente pode fazer isso no nosso carro, a gente pode fazer isso nos nossos momentos de angústia, nos nossos momentos de felicidade, para agradecer. A gente não precisa ter um dia dedicado a ele na semana para poder, né, louvar e orar e agradecer. Então, acho que a principal diferença da doutrina é essa também, né, da gente realmente não ter nenhum intermediário, da gente poder se sentir próximo à amplitude disso tudo, né? A Jesus na sua magnitude toda. É isso. Fica a reflexão, né? A gente está acabando o nosso tempo, mas fica a reflexão. Se alguém mais gostaria de acrescentar alguma coisa. Nós temos, é óbvio que nós não temos, né, verdades para pregar para ninguém, a gente tem uma reflexão que é feita com base nos textos, né? Mas acho que vale a pena a gente refletir, né? O Cristo foi banido do cristianismo com a transformação nas religiões oficiais, e a gente não pode deixar que isso aconteça no Espiritismo. E eu asseguro para vocês, tem muita gente que defende isso, que prega isso, que fala isso. E então a gente tem que estar prevenido, porque para mim não tem sentido, né? A doutrina espírita sem
sem esse chamado à mudança interior nossa, que ninguém está falando que é fácil, hein? Ninguém está falando que é fácil, não. É difícil, é difícil. Mas sem isso, nós não temos sentido, né? A gente vai continuar sendo o que sempre foi. Então, eu lembro que eu estudei, né, por exemplo, não fui até níveis superiores lá, mas eu estudei durante algum tempo algumas dessas filosofias. Então, é muito interessante, você pratica meditação, você pratica controle mental, você pratica isto, aquilo, e aprende muito, mas nunca ninguém falou, deixe de ser você, deixe o seu orgulho, deixe o seu egoísmo, deixe a sua vaidade, né? Então é este o foco, é este o ponto, é aí que pega no nervo, né? O verdadeiro cristianismo. E a doutrina espírita, por consequência, né? Que é essa necessidade de nós nos transformarmos, mudarmos, cristificarmos. Então, é óbvio que tem irmãos nossos vivendo, né, lá num país islâmico e que pode estar se iluminando. Não existe isso, né? Não é o Cristo como pessoa, é o Cristo como mensagem, como vivência, mas este Cristo pessoal que a Adriana falou, né, que viveu, que esteve ali em carne e osso entre nós, ele é precioso para nós, né, porque ele é único, ele é um rei celestial que desce para viver com os miseráveis, e que anda como os miseráveis, de pé no chão, e, né, empoeirado, e que no caminho que vai andando, vai levantando paralíticos, curando cegos, né, transformando pecadores, e tudo isso com amor, né, sem impor, sem machucar, sem bater, né, então, eu não vejo na história outro, né, mas isso é uma questão pessoal, né, Cristo me toca muito profundamente, eu acho que é maravilhoso, né, a presença dele, o ensino, a vivência. Vale a pena meditar todo dia, vale a pena ler os evangelhos, porque com o entendimento espírita a gente consegue entender, né? Porque isso tudo já estava perdido para nós. Mas é isto. Fica a reflexão para a nossa semana e que a gente pense. Senhor Jesus, divino amigo, benfeitor, nós, Senhor, elevamos os nossos corações, o nosso pensamento ao teu coração e te agradecemos, Mestre, a bênção de conhecer-te. Te agradecemos, Senhor, a bênção de conhecermos a tua mensagem, os teus exemplos, através da doutrina espírita. Te pedimos, Mestre, que nos envolva no teu amor infinito. Apesar da nossa pequenez, da nossa ignorância, nós te pedimos, Senhor, que nos ajude. Nos ajude no nosso crescimento, no nosso aprendizado, no nosso desenvolvimento espiritual. Que possamos aprender, Mestre, a colocarmos nas nossas vidas a prática dos teus ensinamentos. E nos tornarmos a cada dia pessoas melhores. Envia-nos, Senhor, os teus anjos de luz, para que eles nos auxiliem na nossa caminhada. Nós sabemos que temos muito a aprender, temos muito a percorrer,
Temos muito a descobrirmos em nós mesmos os males que carregamos, mas com a tua ajuda e o teu auxílio, em cada dia de vida vamos limpando as pedras, os espinhos que fomos espalhando pelo caminho e trilhando o caminho que nos leva a ti, Mestre. Pois sabemos que nos espera, sabemos que olha por todos nós, que cuida de todos nós, que está ao nosso lado, nos abençoando, nos envolvendo e nos protegendo. Te pedimos, Senhor, que a tua luz se espalhe pelo mundo, que o teu exemplo seja para cada um de nós um exemplo a ser seguido. Que os teus anjos de luz possam abençoar os nossos lares, os nossos familiares, os nossos amigos, e que possamos todos juntos, Senhor, crescermos como irmãos, aprendermos a olhar o nosso irmão como um filho de Deus, como nós, também em crescimento, também em aprendizado. Ensina-nos, Mestre, a humildade, que possamos combater em nós a vaidade, o orgulho, o egoísmo, estas chagas que nos faz tanto mal e que nos mantém longe de ti. Fica conosco, Senhor, nos guarde, nos envolva, e que a tua presença e a tua luz guie os nossos passos e as nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite, obrigada.